Olá, tudo bom? Vamos então aprofundar um pouquinho o conceito de pórticos, algo fundamental para o entendimento do aço nas estruturas e principalmente os edifícios em altura. Esse tópico a gente vai fazer utilizando o texto do Salvadori. É uma leitura dirigida, como eu estou chamando aqui, onde a gente vai mostrar o texto, que eu espero que vocês leiam e releiam, porque é um texto muito bom. É um texto feito para ensino da arquitetura, não tem nenhuma fórmula e é de uma profundidade muito grande. E para mostrar o que Salvadori fala tem uma forte base intuitiva, mas também de senso estrutural, de realidade estrutural, a gente vai cotejar isso com uma análise qualitativa, portanto, os números são consequência do que a gente coloca dentro do programa, uma análise qualitativa utilizando o software F-Tool. Então, o F-Tool, como a gente vem falando várias vezes, ele é uma ferramenta importante de aprendizado e de análise qualitativa. Muitas vezes é o que o arquiteto precisa para entender uma estrutura ou avaliar a sua viabilidade. Muito bem. Então, a gente vai... com esse texto, eu fiz uma tradução há muitos anos atrás, e eu vou mostrar essas figuras dele, algumas marcações do texto eu vou também ler para vocês, e a gente vai perceber como que isso se comporta, essas ideias dele aqui, em modelos qualitativos. Portanto, aqui a carga é unitária, as áreas e inércias, é aquele padrão que eu já ensinei para vocês quando a gente aprendeu a usar o F-Tool para estruturas isostáticas. Só que as estruturas aqui vão ser hiperestáticas algumas vezes, mas não tem problema. A gente passa a entender o efeito da carga vertical, e as rótulas aqui, e da carga horizontal. Então, esse vai ser o nosso mote daqui nos próximos minutos. Eu acho essa figura aqui espetacular, porque aqui está um pórtico que ele fala lá, e ele diz assim, ele se comporta como uma viga contínua, onde só tem carga aqui, só tem carga aqui, ok? Por isso que tem a parábola, a carga distribuída, parábola, sem carga nenhuma, uma reta, ok? Então, notem que esse empuxo que aparece aqui é uma reação negativa na viga. Então, se você fizer uma viga com um vão, com 3 vãos, carregar só o vão do meio, vai dar momentos negativos. Então, vamos dar uma pequena pausa agora e voltar daqui a pouquinho com o texto e o F-Tool. Um momento. Muito bem. Então, aqui nós já preparamos o texto. Ele chama de poste e verga, eu chamei assim, porque é como se tivesse aqui uma estrutura em formato de um poste engastado na peraí, deixa eu ter, né? Verga é uma viga, ok? E, obviamente, havia uma separação das funções de suporte e proteção. Tá? Então, aqui era suporte e aqui era proteção. Então, o poste está engastado aqui e a viga está simplesmente apoiada aqui. Esse é o modelo que a gente está usando no F-Tool. Nota está engastado aqui, rotulado aqui, tem uma rótula na viga, como se ela fosse simplesmente apoiada. E aqui a gente tem o mesmo sistema, só que com uma carga lateral unitária. Então a gente pode verificar o cortante, perdão, esforço normal,
o cortante e o fletor. Então, essa é uma característica importante dos pórticos. Eles têm os 3 esforços, eventualmente pode não ter. Então, de certa forma, a viga não tem esforço normal, é um caso particular de pórtico, e a treliça, por não ter momento fletor e cortante, também é um caso particular de pórtico. O arco também é um pórtico, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente percebe, inclusive, como é que se dão os deslocamentos da estrutura. Então, esse aqui é o diagrama mais importante, geralmente. A gente percebe uma viga biapoiada aqui. Aqui é QL2 sobre 8. O vão é 4. 4 ao quadrado vezes 1 sobre 8 dá 2. E aqui é uma estrutura com a carga horizontal e simplesmente quem resiste à flexão são os 2 pilares. Notem que aqui tem um esforço horizontal de volta aqui, que equilibra essa carga aqui de um para lá. Aqui não tem esforço horizontal, nem momento fletor por conta da simetria. Aqui já é um segundo caso, a figura 2, onde ele superpõe, assim que se fazia antigamente as edificações, superpondo e aumentando a largura das paredes. Então, isso tinha um limite, né? 3, 4, 5 andares. A partir daí, já era difícil de fazer obras porque em altura, porque a parede tinha que ficar muito larga. Então, aqui está o esforço axial e aqui está o esforço devido às cargas horizontais que eu coloquei. Aqui o cortante e aqui o momento fletor. Note que aqui já tem uma carga bastante avançada aqui, dividindo de novo o esforço entre os 2 pórticos. Ok? Então, a ideia aqui que ele está se referindo é essa de elementos em alvenaria ou em pedra possuem pequena resistência à flexão. Então, não era possível fazer com que elementos de alvenaria ou pedra resistissem cargas laterais. Então, daí a necessidade, geralmente, de fazer as cargas muito maçudas, as paredes muito maçudas. E aí ele vai ao primeiro tipo de pórtico, que é o pórtico biarticulado, que é essa, que tem, nota que aqui é uma viga, que ele vai falar daqui a pouquinho. Aqui eu tenho cargas apenas no vão central, ok? Notem que aqui já vai ter o momento fletor se dividindo entre o pilar por conta da continuidade que existe aqui. Obviamente isso tem que ser detalhado para funcionar assim. Né? Então, a ação do pórtico, a viga horizontal como simplesmente e as colunas como rigidamente conectadas. Então, a ligação rígida é criada entre a verga e o poste, gerando esse pórtico dessa maneira. Aqui ele dá uma explicação de como é que aparece esse empuxo, o thrust aqui. E também ele fala sobre o pórtico se comportando como uma viga contínua de 3 vãos, que é esse aqui. Vou tirar aqui o... Tá certo? Então, a explicação do empuxo é que quando eu carrego aqui em cima, isso aqui tende a abrir. Né? E para manter na posição original, tem que pôr uma força aqui. Então, ele dá uma explicação muito intuitiva para a existência do empuxo. Tá? Por outro lado, a gente pode ver aqui claramente numa viga que se eu carregar demais o vão central, vai puxar esses vãos aqui, dando uma reação negativa. Tá? Notem que aqui também há equilíbrio. Olha, um para a esquerda, outro para a direita. E a carga aqui é metade da carga total. 1 vezes 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Então, ele começa a qualificar aqui. Ó. A viga tem extremidades parcialmente restringidas, torna-se mais rígida e é capaz de suportar carga maior sob flexão.
as colunas ficam sujeitas não somente à carga de compressão da cobertura e do seu peso próprio, mas também às tensões de flexão devido à continuidade da viga. Então, o pilar aqui tem flexão e tem compressão. Flexo, compressão. É uma característica dos pilares de pórtico. Aqui, mais. C. Uma nova força horizontal é requerida para manter o equilíbrio do pórtico sob carga vertical, o empuxo, que traz de volta as colunas para a posição vertical e introduz a compressão na viga. Então, esse empuxo aqui, de 0,3 aqui, está aqui também na viga. Então, essa viga aqui do pórtico também está em flexo compressão. Tá? Notem que a viga não tem esforço normal nenhum. Tem cortante e tem flexão. Aqui a gente pode ver os deslocamentos. Ok? Tá. Então, essas características aqui são importantes do entendimento do pórtico, né? Essa figura 8.5 aqui é como a gente pode tentar absorver os esforços do empuxo, porque podem ser um problema nas fundações. Okay? Então, como vocês podem ver aqui, aqui tem um empuxo, mas aqui não tem reação fora do pórtico, não passa para fora nada. Por quê? Porque é absorvido nesse tirante aqui. Muitas vezes esse tirante pode ser feito com a viga baldrame, né? Que vai estar sendo tracionado, como está aqui, tá vendo? Tá? Que tem tração. Então, isso aqui é um tirante, pode ser feito em concreto, pode ser feito em aço, algumas vezes é feito em aço mesmo. Né? Isso é algo interessante de se fazer para evitar que a fundação tenha esforço horizontal, sobrecarregando a fundação. E, de novo, o cortante, como a gente sabe, não é muito importante para a gente. E o esforço de flexão nos dois são idênticos. Então, ele mostra aqui a solução com rocha, uma fundação bastante capaz de absorver, algo que a gente não tem muito na nossa região. A gente não tem fundação, é sempre em argila, né? Aqui, quando tem areia ou argila, é fazer uma sapata muito grande para absorver com peso próprio empuxo. Normalmente, a gente absorveria isso em fundações profundas, o que daria um custo elevado. Então, colocar esse tirante aqui é a solução mais simples. Bom, aqui ele mostra as rótulas em aço e em concreto, ok? E aqui é a comparação com o pórtico engastado na base. Ele faz algumas analogias muito interessantes, como a gente vai ver agora. Vamos ver primeiro a flexão, que é a base da interpretação. Aqui está engastado. Então, veja que o engaste faz surgir um momento fletor na base, na fundação. Aqui não tem momento fletor. É o mesmo pórtico em tudo, a não ser a mudança do engaste. E vejam que existe um momento zero aqui, nulo. Então é como se o pilar fosse mais curto, esse pilar fosse apoiado aqui. Essa é a analogia que ele fala aqui mostrando esse ponto de inflexão do pilar, né, que é da mudança, que é onde o momento é nulo, há uma inflexão no diagrama de momento, há uma inflexão no desenvolvimento da flecha, ou do caso aqui do deslocamento. Então, note que aqui tem uma curvatura assim, para dentro do pórtico, e aqui a curvatura é o contrário. Então, tem um ponto de inflexão aqui que coincide com esse ponto de momento nulo, algo que a gente já falou também. Ok? E aqui ele parte para falar de algo que nos interessa muito, que é a capacidade do pórtico de absorver esforço
lateral, porque tem esse engaste aqui entre a viga e o pilar, esse engaste não, essa ligação rígida. Rígido também é um termo um pouco limitado. Essas ligações são semi-rígidas, vamos dizer assim. Rígido significa que não se move. Aqui não, se move sempre tem alguma rotação. Embora o ângulo permaneça sempre 90 graus, que é o que ele está mostrando aqui, no nó, essa é outra característica. O nó tem que ser detalhado para que ele continue sendo 90 graus, daí essa ideia de rigidez. O nó é rígido nesse sentido, não muda o ângulo, mas ele, obviamente, sofre mudança de posição, mas ele permanece, tá vendo aqui, ó, 90 graus. 90 graus. Muito bom essas ideias aqui. Então, ele sempre mostrando essa deslocabilidade lateral. Esse é o mesmo? Mostrando, inclusive, que aqui também há o ângulo de 90 graus, sempre, porque o engaste implica que a viga sempre vai estar 90 graus aqui. Quando a gente coloca uma carga que não está muito bem colocada sobre o pilar, essa figura aqui, 11, 12, ocorre, está aqui o diagrama, notem que é como se fosse uma viga, né? E existe uma deslocabilidade lateral. Isso surpreende, né? Porque como a carga não é simétrica, o pórtico tende a ter uma deslocabilidade lateral. Que para resistir a isso, você tem que aumentar a rigidez da viga e aumentar a rigidez significa aumentar a inércia da viga e do pilar para que essa deslocabilidade não seja tão pronunciada. Tá? Aqui eu tenho engaste, aqui eu tenho rótula. Nota que é maior a deslocabilidade lateral quando eu tenho rótula. É óbvio que a gente tem que tentar travar esses pontos para que ele não se desloque tanto, porque aqui o comprimento de inflamagem é o dobro da altura, como se estivesse livre, aqui engastado e livre. Aqui então nem se fala, é maior ainda. Então, para se evitar essa deslocabilidade, é que se busca fazer os engastamentos. Deixa eu ver aqui, 13. Então tá aqui. Percebam que aqui tem uma deslocabilidade lateral e aqui ela é muito reduzida. Vou clicar aqui, a gente vê o valor da deslocabilidade lateral aqui nesse ponto. Aqui é muito, muito pequena. O diagrama de momento fletor também mostra alguma coisa interessante. Ele absorve melhor os esforços também. Então, colocar um tirante, nota que eu coloquei assim, o esforço está da esquerda para a direita, então esse tirante tende a alongar, portanto, tem tração. Por isso que usualmente a gente coloca 2 em X. Quando um funciona, o outro não funciona. Não funciona porque flamba a diagonal contrária. Tá? Por isso que a gente faz em X o contraventamento quando é feito só com uma barra. Porque o vento pode bater do outro lado também. Aí esse não vai funcionar e funciona o outro. Ok? Então notem que o objetivo de contraventar de um pórtico ou uma estrutura é evitar essa deslocabilidade lateral e evitar com que o comprimento de flambagem fique muito grande, fique somente a gente reduz ele à altura do próprio pé direito, vamos chamar assim. Por outro lado, a gente percebe aqui também que há uma melhor distribuição dos esforços, porque diminui a deslocabilidade. Nota, aqui tem um baita do momento fletor que não tem nada. Então, é sempre vantajoso fazer travamento. Bom, a seguir ele começa a falar de pórticos múltiplos, certo? Aqui eu coloquei tudo junto. Aqui, nesse primeiro aqui,
ele mostra a deslocabilidade lateral que ocorre quando eu tenho vários pórticos também. Aqui, eu peguei um pequeno probleminha aqui, tá vendo aqui, ó? Ele fez aqui para baixo, mas não faz sentido, porque se aqui está carregado, aqui tem que subir, como aqui está mostrando, ó. Ok? Então, isso mostra que eu estou começando a aprender esse assunto. Estou achando erro no livro, né? Esse livro foi feito na década de 60. Mas é um detalhe significante, porque a gente tem uma ferramenta agora poderosa para nos ajudar, não é? Notem que está na mesma escala. Isso é mesmo ambiente, todos os 3 pórticos que eu coloquei aqui. Eu acho isso fantástico num programa que é educativo, né? Antigamente, os programas não permitiam mais de uma estrutura no ambiente. Então, eu posso comparar as 3 aqui. Então, essa possibilidade de comparação é muito importante ao usar o F-Tool, por isso que eu insisti muito no curso inteiro que vocês aprendessem o F-Tool. Bom, e aqui agora, acho que é o 16. É a mesma. É o que se chama de viga Vierendeel. Está aqui, ó, viga Vierendeel. Essa viga é um pórtico, não é uma treliça sem diagonais, né? E o Vierendeel deu o nome porque ele descobriu um método para calcular esse pórtico, que é, na verdade, 3, 6, 12 vezes hiperestático, internamente, embora externamente seja isostático, mas internamente ele é hiperestático. Ele descobriu um método aproximado que dava excelentes resultados para calcular uma estrutura 12 vezes hiperestática como se fosse isostática. Vou mostrar aqui como é o método dele, por isso que ele tem o nome deu nome a esse tipo de viga, muito usada. Notem que aqui o momento é zero, momento zero, momento zero, momento zero. Ele falou, não, mas peraí, se o momento é zero, eu posso admitir que aqui tem uma rótula, porque na rótula o momento é nulo. Então, eu posso fazer uma rótula fictícia, supondo que aqui está o ponto de momento zero. Tá certo? Então, com isso, ele conseguiu calcular. E mais, ele fez uma analogia para mostrar que os esforços na viga Vierendeel poderiam ser obtidos a partir de uma viga biapoiada com a carga equivalente. Aqui eu vou colocar as cargas para vocês verem. A carga é a mesma, tá vendo? Então ele usou os esforços da viga biapoiada para determinar aproximadamente com grande precisão os esforços da viga Vierendeel. Notem que o cortante aqui faz assim, então ele tenta cortar essas barras. Então, o cortante da viga, essa viga de assimilação, vira flexão aqui. Então, esse método aproximado tem lá no livro do Susequin, de volume 1, como calcular uma viga, aproximadamente uma viga Vierendeel. Ok? Então, notem que ao fazer várias alturas, ele também é possível fazer essa viga Vierendeel com mais alturas, né? 16. Ok. E aí ele faz uma grande sacada, na minha opinião. Ele mostra um pórtico vertical e ele diz assim, ó, um pórtico vertical é uma viga Vierendeel presa na base, como se fosse uma viga em balanço. Então ele assimila a viga, o pórtico recebendo a carga lateral, né, de múltiplos andares, com uma viga Vierendeel, só que lá era biapoiada. Então aqui eu tenho flexão em todas as peças, ok? Esforço normal em todas,
Nota que a carga é lateral, mas o esforço vai crescendo para a base, né? Por causa que aqui tem uma reação vertical, além do empuxo. Então, aqui eu também tenho um cortante. Ok? Então, essa é a característica dos pórticos, né? Eu uso para tentar diminuir o deslocamento lateral, ele resiste melhor. Algumas vezes a única alternativa é essa, já que muitas vezes eu não posso colocar um X na fachada, ok? E ele tem momento fletor, cortante e de normal. Então lembre-se que quando a gente falou da flexo compressão que tem nas partes do pilar aqui, a gente comentou que uma maneira de fazer era calcular apenas como viga, o pilar vira uma viga, notem que tem um esforço igual ao da viga que está aqui, tá certo? E para efeito de vento lateral, ele funciona como o pilar funciona na flexão. E para efeito de carga vertical, calcula simplesmente como a carga com um pilar, desprezando a flexão. Então, obviamente, você vai usar, se fosse com o pré-dimensionamento, o que der mais. Por isso que, usualmente, a dimensão das vigas e dos pilares nos pórticos são de mesma ordem, ok? Então, se a viga tem 60, o pilar pode ter 50, ou 60 mesmo, né? É da mesma ordem. Se aqui é 30, aqui é 30. Se aqui é 40, aqui é 30, por aí. Se aqui é 60, aqui é 50 ou 60 também, depende. Mas é da mesma ordem, porque como vocês podem ver aqui, olha, para efeito de vento lateral, o esforço de flexão que está aqui também. Então ele faz agora essa assimilação de pórticos e começa a mostrar o que é um pórtico duas águas. A gente chama assim no Brasil. E eu mostrei aqui engastado com triarticulado, engastado com birrotulado, que é o que ele fala aqui. Então, quando você tem uma viga inclinada como essa, que pode ser uma treliça também, eu tenho um esforço muito similar à treliça. Então, aqui, por exemplo, tende a abrir e aqui flexiona. Quando eu fecho aqui, ele também tem um esforço lateral aqui, que flexiona aqui também. Ok? E a ideia aqui, né, se eu tivesse só rotulado, articulado, como ele está colocando aqui e articulado aqui, tem esse comportamento, né, de tendência, deixa eu diminuir aqui para não ficar tão feia a coisa, né, a abrir, que é o que está mostrando aqui. E notem que a viga e o pilar não mantém o ângulo depois do carregamento, porque está articulado aqui. Essas duas peças podem se mover com bem entender aqui. Já na outra figura, a 21, prendendo, fazendo uma ligação rígida. Então, notem que agora o ângulo vai ser o mesmo. Tá? E óbvio que os deslocamentos são muito menores. Então, esse é um tipo de pórtico muito usado para fazer coberturas. No Brasil, a gente não usa tanto porque o vento não é tão forte, mas em países que tem vento de furacão, é bastante usual não fazer uma cobertura muito leve em treliça, mas sim um pórtico que permite maior resistência, inclusive lateral. Tá? Então, aqui ele está falando da continuidade entre um e o outro, e aqui aparece, obviamente, o momento fletor. Bom, aí ele mostra o que a gente chamaria aqui de um pórtico poligonal. Tá certo? Que eu fiz aqui mais ou menos no olho. E notem que esse pórtico poligonal,
começa a ter já um esforço constante. Esse pórtico poligonal, o que que é? É um arco. Se eu aumentar muito o número de trechos desse polígono, eu vou fazer um arco. Então, um arco é um pórtico poligonal, que geralmente os arcos são construídos de forma poligonal mesmo, né? E aqui a gente vê que o arco é um caso particular também de pórtico. Aliás, esse é o termo, o, o, o título do F2, frame. Frame é quadro ou pórtico. Tentaram também usar o termo quadro no Brasil, mas o termo pórtico ficou mais consolidado. Então, em inglês é frame. Então, todas as estruturas planas são um pórtico, casos particulares. Inclusive a viga Verendel, viga Gerber, viga contínua, treliça, pórtico, etc. Ok? Então, ele aqui comenta os tipos de arco, o arco romano, o arco gótico, que é mais alto, né? E o arco arábico, que tem essa, é mais estética do que estrutura, porque ele tem esse problema aqui, que quando ele fecha aqui, ele flexiona, né? E aqui ele fala justamente disso, que quanto mais alto aqui, simulando aqui o arco gótico, menor vai ser o empuxo. Então essa figura aqui é importante. Ela vai mostrar aqui. Aqui é um arco e aqui um arco com metade da distância. Vocês vão verificar que o empuxo aqui é 2,74, aqui é 5,35, o dobro. Então é o que ele mostra nessa figura aqui, inclusive mostrando, ou seja, que ao diminuir a altura, aumenta o empuxo. Esse empuxo era um problema sério na arquitetura gótica, não é? Porque tinha um empuxo lá em cima, na cabeça do pilar, que eles tinham que diminuir. Daí fazer o arco mais ogival, não é? Que é o que está aqui mostrando também. Ah? Então, ao fazer o arco com a menor altura para o mesmo vão, eu controlo melhor o empuxo. Quanto mais abatido for o arco, maior vai ser o empuxo. Isso é muito importante de entender e aprender. Ok? Bom, finalmente, ele tem aqui nesse trecho aqui, que eu vou tentar ler. Espera aí. O arco gótico de topo elevado, ogival, e os contrafortes requeridos para absorver o empuxo dos arcos são típicos de uma das maiores realizações do design arquitetônico, a Catedral Gótica. Figura 827, vou mostrar daqui a pouco. Nessas estruturas magníficas, construídas de um material capaz de resistir somente à compressão, uma combinação de arcos conduz para o solo as cargas dos telhados que se elevam até 15 metros. O topo elevado do arco reduz o empuxo e contrafortes leves na forma de semiarcos o canalizam o empuxo para pontos onde o peso de colunas pesadas ajudam a absorvê-lo, o empuxo. A Catedral Gótica é essencialmente um edifício aporticado, no qual elementos em pórtico curvo desenvolvem quase que exclusivamente tensões de compressão. Então está aqui o arco, aqui vai ter um empuxo, né? Aqui está o travamento, o arco botante, na verdade, é um contraventamento, literalmente, porque elas ficaram muito altas, as catedrais, e esse empuxo que vem aqui, ó, descendo, ele é contraposto por essas cargas verticais muito elevadas. Ok? Então, até um arco, até uma catedral gótica pode ser entendida também como uma estrutura aporticada aí nesse texto interessante aqui do Salvador. Muito bem. Então, eu recomendo que vocês leiam o texto inteiro, que ele fala de arcos, etc. É uma coisa mais
de tipologia. Recomendo que vocês leiam e anotem. É um livro muito interessante para aprender estruturas. Então, dando continuidade e em conclusão, eu mostrei essa figura aqui fantástica, que vocês podem depois modelar e testar e ver como de fato é possível fazer essas assimilações entre tipos de estruturas, que eu acho que é uma maneira de aprender muito interessante, né? Então, em resumo, a gente já viu aqui pórticos de uma maneira mais qualitativa, mas que eu acho que é fundamental para o aprendizado de estrutura e entendimento do que a gente precisa fazer em aço. Eu garanto para vocês que hoje em dia ninguém mais calcula pórticos à mão. É muito trabalhoso e a tipologia era bastante simplificada em função do que a gente tinha disponível em manuais. Com isso, a gente... existe inclusive um livro lá na biblioteca da UNB que corria a lenda que tinha sido feito por um escritor que passou 20 anos em um manicômio. Existia antigamente esses locais onde eram depósitos, entre aspas, para as pessoas que não tinham grande sanidade. E esse insano fez um livro espetacular sobre pórticos, um francês. E a gente usava para poder calcular simplificadamente. Não tem a ferramenta como tem hoje o F2, que permite a gente calcular com grande facilidade e grande variedade de tipologia. Muito bem, então com isso a gente conclui pórticos, que eu acho que é um tópico importante para a gente no entendimento dos sistemas estruturais de edificações em altura, que a gente vai concluir, né, na próxima aula. Ok? Até breve.